Obrigado, professor Wilson. Prazer muito grande conhecê-lo. Boa tarde a todos, meus queridos amigos. Cumprimentar meu amigo de longas datas, Mendoncinha, nosso querido deputado, colega, cumprimentar o deputado Marcelo, cumprimentar os meus amigos do meu setor, da minha origem, meu sempre presidente Adonai Arruda ali, presente aqui conosco. Eu fico ouvindo muito falar, e nos últimos anos tem sido intenso aqui uma discussão sobre reforma tributária. Eu sempre acompanhei esse debate à distância, porque eu analisava por dois eixos. Primeiro, a necessidade. Segundo, todo o esforço que existia por cabeças brilhantes que já tramitaram, que já atuaram aqui nessa casa e que enxergam essa situação como uma necessidade de solução urgente. Eu sou do setor de serviços, Mendoncinha sabe. Aqui tem amigos meus que nós andávamos durante muitos anos lado a lado. A minha origem é o setor de limpeza e conservação. Eu tenho uma empresa há 38 anos. E eu cheguei aqui nessa casa através da força desse setor. Foi um setor que promoveu, comandado por Adonai Arruda, que está ali sentado, e tantos outros, uma mobilização no Brasil inteiro para que o setor de serviços tivesse uma cadeira aqui na Câmara dos Deputados. E eu tive o privilégio de vir para cá para representar esse setor. Porque até lá, tanto Adonai como eu e outros presidentes, a gente trazia as demandas do nosso setor para aqui e a gente percebia que as coisas não tinham continuidade. Então, e as discussões que a gente trazia para cá, elas eram pautadas basicamente em cima de relações de trabalho e carga tributária. Nas relações de trabalho, nesse plenário aqui, aconteceu um fato muito interessante, que o meu setor foi desafiado em função de um comportamento de maus empresários. E a Adonai estava sentado naquele mesmo lugar. E eu tinha acabado de assumir uma suplência por 3 meses, que minha primeira eleição em 2006 eu perdi. E nós fizemos uma defesa intransigente do nosso setor. Porque aqui nessa casa existe assim, um sentimento totalmente desfocado da importância do empresário brasileiro. Então, as relações de trabalho foi um setor que eu atuei fortemente, o plenário da Comissão do Trabalho é exatamente esse. E eu consegui avançar aqui na lei da terceirização, que eu fui o relator e ela foi aprovada, e a gente entregou ao país uma lei que trouxe muito equilíbrio ao setor, e ajudei na construção da reforma trabalhista, que transformou também o país para melhor e estabeleceu uma relação muito mais direta e próxima entre empregados e trabalhadores, excluindo muito a atuação das fortes centrais sindicais. Então, esse é um ambiente. O outro ambiente é o tributário. Mas, ao pensar num setor tributário, eu olhava na pessoa do professor Marcos Sintra, um homem que já viveu aqui, conhecedor profundo, já foi governo, conhece profundamente o assunto, construiu alternativas que é a solução, não precisa criar mais nada. Tudo o que o professor Sintra estudou e escreveu é a solução. O problema é o seguinte, como colocar isso em prática? Nós vivemos, e o governo é uma balança. O que traz clareza ao entendimento dos senhores é isso, é uma balança. Se você vai tirar daqui, vai repor o que aqui, para equilibrar a balança. Se não tiver esse equilíbrio, não adianta trazer nada para cá que não prospera, porque a gente esbarra em uma força-tarefa que vai sempre trabalhar contrário a isso. Então, o que a gente precisa é construir esse entendimento.
Então, o deputado Marcelo falou aqui sobre desoneração para trabalhador e para empregador. Certíssimo, certíssimo. Se a gente reduzir isso, com equilíbrio, a gente tem um resultado muito positivo para a empregabilidade e também para os trabalhadores, que o saldo lá líquido a receber passa a ser muito maior, ele vai ser uma pessoa muito mais feliz. Simplificar a carga tributária incidente no país é outro caminho que o professor Sintra já fala. Se eu pedisse a ele para dizer aqui, professor, diga quantos anos o senhor fala nisso. Então, tem umas dezenas de anos aí que ele prega sobre isso. Então, assim, o que a gente precisa é ter esse entendimento e marchar. Agora, para encerrar a minha participação, Mendoncinha, eu só queria dizer o seguinte: para conseguir as coisas aqui no Parlamento, no Congresso Nacional, eis uma representação aqui. Nós somos 3. A gente pode estar convencido do pé à cabeça, como se diz, mas se não houver a mobilização da classe empresarial, nada acontece. A nossa força, apesar de termos o poder do voto, é insuficiente para fazer a mudança que a gente precisa. E desde quando eu cheguei aqui, eu sou um deputado de 3º mandato. A minha luta tem sido para convencer os empresários e fazer com que eles entendam que os problemas deles não estão nas empresas deles, mas também a solução está aqui dentro, desde que haja disposição para a mobilização. E os exemplos a gente tem aí muitos por parte dos trabalhadores. Por parte dos empregadores, é muito pouca a movimentação que a gente assiste, e muitas vezes só nos resta pagar a conta, e é o que nós temos feito durante muito tempo. Então, essa discussão de hoje ela tem uma importância muito grande para isso, para a gente construir o entendimento e, a partir daí, a gente aprender a marchar para fazer com que aquilo que está na nossa inteligência, ou consagrado naquilo que a gente escreveu, a gente transforme em uma ação positiva para que haja mais emprego e para que a gente retire um pouco do peso que está sobre os nossos ombros na condição de empresários. Obrigado.